Não quero ninguém escondido hoje, hein? Tiveram uma semana com material na mão para fazer, hein? Se não responder, é sinal que não está sabendo nada, hein? Número 7, vamos lá, hein? Quero todo mundo arriscando a resposta. Não tem problema de errar, não. Na prova é que não pode errar. Número 7. A número 7, Sebrasp 2022, a questão diz o seguinte. Com base na doutrina clássica e na jurisprudência do STF, é correto afirmar que, quanto à responsabilidade civil do Estado, a Constituição Federal de 1988 adota, em regra, a teoria da culpa anônima, B, a teoria da irresponsabilidade, C, a teoria da falta do serviço, só quando eu falar valendo, hein? Letra D, a teoria do risco integral, letra E, a teoria do risco administrativo. Essa, a turma inteira responde a uma única voz. Responde. Gabarito da questão de número 7. É a letra? Resposta, letra E, de é o ano da sua vitória. Essa questão de número 7, ela trata do assunto responsabilidade civil do Estado. Questão número 7, trata do assunto responsabilidade civil do Estado. No que consiste essa responsabilidade civil? A responsabilidade civil do Estado nada mais é do que a obrigação que o Estado tem de reparar economicamente um dano gerado. Essa obrigação que o Estado possui de reparar economicamente esse dano, ela obviamente vai depender de diversos fatores. Cuidado com isso. Primeiro, trata-se de uma responsabilidade de natureza extracontratual, ou seja, não precisa haver um vínculo contratual com a pessoa prejudicada para que haja responsabilização. Para que vocês tenham uma ideia, se um carro da administração pública vem em alta velocidade, avança o sinal vermelho e atropela um pedestre, o Estado não pode alegar em defeito. Quer dizer, poder alegar ele pode, mas não vai adiantar de nada. Alegar assim, mas puxa vida, a pessoa não estava dentro do carro da administração. Não interessa. O motorista de ônibus vem em alta velocidade, é uma concessionária de serviço público, atropela um ciclista. Mas se essa terceira fosse usuária do serviço, puxa vida, mas como não é? O cara estava andando de bicicleta na rua, então não tem o que fazer. Tem sim. No que tange a responsabilidade civil de concessionária, por exemplo, a responsabilidade recai tanto em relação a dano causado a terceiro usuário, quanto a terceiro não usuário do serviço. Então, essa responsabilidade civil aqui, é importante dizer isso, ela tem natureza extracontratual. Ela não depende de um vínculo jurídico específico para poder acontecer. Os elementos caracterizadores da responsabilidade hoje vão decorrer diretamente da aplicação dessa teoria. Hoje, no Brasil, a gente tem a aplicação da teoria do risco administrativo, como vocês muito bem acabaram de colocar. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: o que diz a teoria do risco administrativo em relação à responsabilidade civil do Estado? Todo mundo marcou a letra E, beleza, sabemos que é a teoria do risco administrativo, e a pergunta é: no que consiste a teoria do risco administrativo? É impressão minha ou respondemos por eliminação? Essa não é, tá querendo me enganar, né? De jeito nenhum. É assim? Opa, esse é sadia. A galera mais antiga vai lembrar disso. É assim? Claro que não. O que diz a teoria do risco administrativo? É aquela que prega que para que haja responsabilidade estatal, 3 elementos são essenciais e necessários. Que elementos são esses? Primeiro, que haja um fato. Segundo, um dano, e o mais importante, que entre eles exista o quê? Um nexo causal. Então, esses 3 aqui são os elementos caracterizadores da responsabilidade baseada no risco administrativo. Se houver um fato, esse fato produz um dano, e existe um elo, uma ligação entre conduta e resultado, ou seja, o nexo de causalidade, o elo, a ligação, caracterizará a responsabilidade estatal. Essa responsabilidade baseada no risco administrativo, ela não depende da comprovação de dolo ou culpa do agente para a pessoa jurídica responder. Isso é importantíssimo. A responsabilidade da pessoa jurídica, com base na teoria do risco administrativo, não depende, ela independe da comprovação de dolo ou culpa do agente. Você precisa comprovar dolo ou culpa do agente para o agente responder, não para a pessoa jurídica. Tanto é verdade
que lá na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, nós temos essa previsão. O que o 37, parágrafo 6º da Constituição Federal traz para a gente? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, para o agente responder, você precisa comprovar dolo ou culpa, exercício do direito de regresso. Para a pessoa jurídica responder, você não precisa. A aplicação da teoria do risco administrativo exige apenas 3 elementos: o fato, o dano e o mais importante, o nexo. Meus amigos, por que eu disse que o nexo é o mais importante? Porque mesmo que haja um fato e um dano, se não tiver nexo causal, não tem responsabilidade. Aí estudamos o nome de quê? Excludente de responsabilidade. Exemplo, imaginemos que a culpa seja exclusiva da vítima. Se a culpa é exclusiva da vítima, cadê o nexo causal entre fato e dano? Por que o Estado seria responsabilizado se não tem nexo de causalidade?